No vídeo de hoje nós vamos perceber e compreender a real semelhança entre um sacerdote, essa pessoa tão importante para a sociedade dos tempos bíblicos e que era uma figura de importantíssimo peso, não só social, como também religioso, e de um leproso que era muitas vezes excluído pela sociedade, deixado de lado, mandado para fora da cidade, mas que quando era constatado a cura, ele se tornava uma pessoa tão importante quanto o sacerdote. No final ainda você vai entender o que é que unificava, que unia esses dois personagens no Antigo Testamento, se prolongando até os dias do Novo Testamento também. No capítulo de número 8 de Mateus, Jesus, ao curar um leproso, mais especificamente nos versículos de número 1 ali, quando há uma apresentação do leproso e uma demonstração de tamanha fé e de conhecimento de quem Cristo de fato era, existe algo tão sobrenatural, tão poderoso por trás das palavras de Jesus. Jesus orienta que o leproso curado agora vá e apresente-se ao sacerdote. O interessante é que este leproso, um determinado dia, foi excluído da sociedade, excluído do ciclo social, excluído do ciclo religioso, porque foi constatada pelo próprio sacerdote uma lepra na vida deste homem. E o que me chama a atenção e o que vai nos trazer ensinamentos grandiosos é que existe um determinado momento da história que esse leproso, agora purificado, quando encontrou-se com Jesus, vai se igualar com um sacerdote, algo fantástico, um ritual que tem muito a falar com os nossos dias e com as nossas vidas também. Imagine que o sacerdote vinha de uma linhagem nobre, uma linhagem sacerdotal, e ele esperava, ansiava pelo dia da purificação, pelo dia em que ele poderia fazer o exercício de sua função sacerdotal. E para isso ele passaria por um ritual, o ritual de purificação. E para entendermos melhor isso, é necessário compreendermos os termos que são utilizados na Bíblia, que falam a respeito deste momento ímpar na vida do sacerdote, o momento em que, digamos, o sacerdote tinha uma ascensão ministerial. Para não perder nenhum detalhe deste vídeo, fique até o final, compreenda ponto a ponto, coloque aqui nos comentários também as suas dúvidas, as suas colocações. Não se esqueça, você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva também. Nós temos todas as semanas aqui sempre um conteúdo bíblico voltado para conhecimento, teologia e outros assuntos que vão sempre despertar no nosso coração a curiosidade de conhecer e conhecer mais da palavra de Deus e também nos prepararmos para o nosso exercício ministerial. Por isso, se inscreve, ativa o sininho das notificações, comenta aqui também embaixo as suas dúvidas, as suas posições a respeito do texto, que eu vou ficar contente em responder uma por uma, na medida do possível. Mas que ritual era esse? Dentre tantos os pontos e os momentos deste ritual, existia um em específico que se repetia também na vida de um leproso, que era constatado a cura através, seja de um tempo de espera, ou seja, de uma constatação física a respeito de um sacerdote que se direcionava para fora da cidade, olhava para o leproso, constatava ali pelas especificações, ainda que precárias da época, que a lepra havia sido curada. Com isso, o sacerdote fazia ali um ritual para com este leproso de purificação. O leproso voltava depois de um certo período para o templo, e lá no templo existia uma espécie de culto, de ritual que era colocado em prática, aonde o leproso participava ativamente, ou era ele o personagem principal deste culto. O mesmo acontecia com o sacerdote, quando ele era separado, quando chegava o momento de sua separação, dentre tantos outros pontos do ritual, o que se unifica com o leproso é o momento do sacrifício, onde com o sangue do animal se aspergia, se embanhava na ponta das orelhas, dos polegares do dedo direito, dos polegares do dedo do pé direito também, sangue deste animal, tanto no leproso quanto no sacerdote, ou agora então ex-leproso, melhor dizendo. Ambos
recebiam este processo que simbolizavam 3 áreas: o ouvir, o agir e o prosseguir. O procedimento deste leproso e deste sacerdote, a partir daquele momento, seriam diferenciados porque ambos seriam consagrados a Deus. Uma espécie de purificação de alguém que foi purificado da lepra, e do sacerdote, então, que é aqui o ponto principal, de alguém que vai ser separado e começará ali o exercício de agir, de prosseguir, de servir a Deus no templo. De diversas formas, é claro, existia esse serviço, mas o que nos chama a atenção é de fato o ritual pelos quais eles passavam. E também, após esse sangue ser aspergido na ponta das orelhas, no dedo polegar da mão direita e no dedo polegar do pé direito, também se cobria com óleo, ou seja, primeiro se derramava o sangue, depois se derramava o óleo. E isso sim traz uma simbologia muito grande, que tanto para aquele que foi separado quanto para aquele que foi purificado, não existe óleo sem sangue, ou seja, toda a unção ela é baseada num sacrifício. Já nós, o sacrifício de Cristo que foi vertido o seu sangue na cruz do Calvário, que nos dá poder de sermos filhos de Deus, de sermos uma nova criatura, de sermos purificados, assim como aquele leproso, quase que igualando o leproso ao sacerdote no quesito de purificação, demonstrando que a partir daquele momento, tanto a audição quanto as ações com os dedos polegares que eram embanhados no sangue, quanto a direção com os dedos polegares dos pés que eram também envolvidos no sangue, como uma espécie de um novo procedimento, de um novo momento para a vida daquele que havia sido purificado da lepra, quanto também para aquele que exerceria ali, a partir daquele momento, o ofício sacerdotal. Isso tudo é muito lindo, e aqui nós encerramos dizendo que representa uma das figuras mais profundas da graça de Deus, de um Deus que purifica tanto o sacerdote, uma figura de honra, de destaque no meio da sociedade, quanto também um leproso que foi purificado e trazido para perto da presença de Deus naquele momento, através deste ritual. Ou seja, ambos estavam participando de uma das figuras da graça, de um Deus que escolhe tanto sacerdotes quanto leprosos, que purifica tanto sacerdotes quanto leprosos. E este é o ponto central do nosso estudo. A graça de Deus unifica o agora antes pecador, antes leproso, com aquele que exercia a função sacerdotal e que foi separado para esta finalidade, ou seja, a graça de Deus encontra tanto o leproso quanto o sacerdote, demonstrando que ambos precisavam de purificação, mas que após a purificação receberiam eles sim a unção, nos igualando àqueles que estão na função sacerdotal. Uma vez que nós antes éramos leprosos e nós podemos utilizar-se dessa figura, agora fomos encontrados por Cristo, recebemos este ritual de purificação, sangue foi colocado nas nossas orelhas, mudando a nossa forma de ouvir, de agir, e nos nossos polegares a nossa direção, ou seja, as nossas atitudes, a nossa forma de vivenciar, de compartilhar as coisas foram mudadas. Nos pés também a direção ali mostrando que hoje nós vivemos um novo rumo, em novidade de vida. Isso tudo é muito lindo, e através do momento em que o sangue é derramado, desce também o azeite. Para nós que somos pentecostais, a figura é uma só. Não existe unção sem sangue. Não existe presença de Deus sem antes termos passados pela cruz de Cristo. Porém, quando nós passamos pela cruz, quando o sacrifício é feito, quando o sangue é derramado, automaticamente o azeite desce sobre as nossas cabeças. Nós que antes éramos leprosos, agora recebemos não só o perdão dos nossos pecados, mas também a unção de Deus sobre as nossas vidas, mudando por completo a nossa forma de ouvir, de agir e de caminhar.